Os sinais seguirão aos que creem. El Shaddai, meu Senhor tem poder. Os sinais seguirão aos que creem. El Shaddai, meu Senhor tem poder. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro, oh aleluia, nem na terra ou no céu, como tu, não há outro como tu, oh glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Não há outro como tu, Senhor. É o Senhor quem dá os sinais na terra e no céu. Os sinais seguirão aos que creem. El Shaddai, meu Senhor tem poder. Oh, aleluia. Os sinais seguirão aos que creem. Se você crê, você vai ver os sinais. Você vai entender os sinais e você vai entender quem é que está mandando os sinais. Não há outro como... Canta, canal! Canta sem fronteiras! Como tu... Oh, aleluia! Não há outro como tu... Não há outro como tu. Oh, glória a Deus, meus irmãos. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meus irmãos. Não há outro como tu. Aleluia. Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Bom dia, bom dia. Um ótimo, excelente dia para você, para nós, meus irmãos. Oh, glória a Deus. Sobe o som. Em teu nome, em teu nome, aleluia, oh glória a Deus, aleluia, ore cantalabás, receba esta unção aí, hein, receba a unção desse primeiro dia do mês de abril, não há outro como tu, oh glória a Deus, e os sinais seguirão aqueles que creem, meus irmãos. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus, por mais esse mês, né, meus irmãos, esse primeiro dia que está começando, que começou já na madrugada, né? Louvado seja Deus, estamos aí em 1º de abril e a verdade para a nossa vida é essa. A verdade para a nossa vida é essa, que nós temos o Deus de sinais. Esse é, né, o nosso tijolinho do mês 4. É essa palavra que nós vamos pegar da prateleira, irmãos. Aleluia, que nós pegamos já ontem, né, na live. A live de preparação que está gravada para você assistir no Facebook, na nossa página. Amém, irmãos? É essa palavra que nós vamos pegar para nós. Aleluia, Jesus. Eu sirvo o Deus de sinais. Eu tenho Deus de sinais na minha vida. Aleluia. Mas alguém pode perguntar para você: como é que você vai construir esse sonho? Mas você não pode, mas não dá, mas é impossível. E você vai responder isso: eu tenho Deus de sinais, acabou. Mas e agora? Como é que você vai fazer? Olha a situação. Eu tenho Deus de sinais. Alguma coisa ele está preparando. Alguma coisa ele está movimentando. Canta alabassurianda alabassure canta alabás. Então, nesse dia, meus irmãos, eu, Bispa Nivalda, passando por aqui com você, no primeiro dia do mês, na primícia, hein, irmãos? Na primícia do mês de abril, aleluia, glórias a Deus. Eu quero desejar a cada um dos irmãos que nos acompanham pelos polos sem fronteiras, Guarulhos e Bauru, os irmãos que nos acompanham aqui pelo canal da Comunhão e do Amor Sem Fronteiras, você que está em alguma plataforma seguindo, ouvindo a gente aqui, participando junto. Eu sei que tem até outros ministérios. Que Deus abençoe. Que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, que o Espírito da verdade, que o mundo não vê e não conhece,
mas possa estar sobre a sua vida, a sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Hoje é dia 1º, né? 1/4 virou o dígito, 1/4 de 2025, essa terça-feira abençoada. E nós vamos dizer aqui, irmãos, o que o apóstolo Paulo nos diz. O que diremos, pois, à vista dessas coisas? Você consegue perceber o zelo de Deus? Irmãos, Deus é zeloso. Deus é zeloso, irmãos. Porque, olha, do jeito que o mundo está, o Senhor traz uma revelação e fala assim, ó, eu não abandonei a noiva. Eu não abandonei a minha igreja, não deixei ela aí, a Deus dará, né? Como diz o ditado popular, eu não deixei vocês como cego em tiroteio, eu não deixei vocês desesperados. Eu até contei uma experiência na oração que eu mandei ontem, eu sempre no último dia do mês eu mando uma oração específica, né, para todo mundo que está cadastrado aqui na missão, né? Se você não recebeu, me chame aqui, tá? E às vezes pode ser que eu pulei, né, irmãos? É bastante coisa, né? Mas eu estava exatamente comentando sobre isso quando eu fiquei internada ali. Os irmãos conhecem o meu testemunho, né? Quando eu fiquei internada ali em Campos do Jordão, com aquela doença, né? Tuberculose crônica nos 2 pulmões. Bispa, por que crônica? Porque já tinha tomado tudo, né? O pulmão todinho tomado já. E precisava de um tratamento diferenciado, e Deus nos levou para lá, e era um hospital feminino, e o pouquinho que eu consegui ali, né, no quarto, porque quando você está com doença no pulmão, você não consegue falar, né, mas o pouquinho que eu ouvi das irmãs ali, das mulheres que estavam ali, né, na verdade não eram convertidas, eram poucas, eu falo irmãs no sentido, né, de já profetizar na vida delas, né? Mas eu me lembro que uma delas falou assim, olha, eu fiquei doente porque o meu noivo me abandonou no altar. Meu noivo me abandonou no altar e eu fiquei tão triste, moça, tão triste, que eu parei de comer. E aí meu corpo ficou debilitado, aí eu acabei contraindo a doença. Então, irmãos, o Senhor me fez lembrar, né, dessa minha estadia ali em Campos do Jordão, naquele hospital feminino, no ano de 2004, e o Senhor me fez lembrar disso, e o Senhor me deu uma revelação. O Senhor falou, filha, eu não abandonei a igreja, a minha noiva não está abandonada, então fala para os filhos, para os meus filhos, não saírem leiloando, botando o vestido no brechó, nas redes sociais para vender, trocando, negociando. Não façam isso com o vestido da noiva. Não façam isso, né? Não entre em situações que a noiva não precisa estar. A noiva não está desesperada, não saia correndo atrás de financeiro sem antes orar. Não tome nenhuma posição sem antes buscar de Deus, sem antes falar com a sua autoridade espiritual. Não vá pregar, não vá cantar, não vá nem para a missão, se você não estiver debaixo de um envio. Então, o Senhor me deu essa revelação enquanto eu preparava o jejum do mês de abril, irmãos. Então, repita assim comigo: a noiva não está abandonada no altar. A noiva tem noivo. E o Senhor, irmãos, neste mês de abril, ele se apresenta para nós, né? Os irmãos sabem que nós estamos no ano de construir sonhos. Nós somos um José, irmãos. Olha, em tempos de crise, irmãos, quem governa é os Josés, viu? É os ungidos, é quem tem óleo na cabeça, irmãos. Quem não tem óleo na cabeça não vai aguentar o que vem pela frente aí não, hein? Assim diz o Senhor. Mas nós estamos construindo sonhos, né? Cada mês o Senhor tem nos dado aí uma porta para a gente entrar nela, para a gente, um rio para a gente mergulhar nele, né? Louvado seja Deus, uma onda para a gente surfar nela, vamos dizer assim. E o mês passado, né, o batismo de unção nos ensinou tantas coisas, meu Deus do céu, que a gente precisa ter um óleo na nossa cabeça, porque o óleo despedaça jugo, né? Aleluia. O óleo é a presença do Espírito Santo na nossa vida,
né? Traz cura, traz libertação. Uma pessoa ungida, ela não se coloca na roda dos escarnecedores. O seu prazer está na lei do Senhor, de meditar de dia e de noite. Quando o ungido move, tudo move junto. A gente aprendeu isso com o Davi, né? Louvado seja Deus. E a gente ficou mais esperto com a história de Saul. Então, o Senhor, no mês 4, ele vem para a gente, né? Falando dessa revelação, que a noiva não está abandonada, e ele nos dá esse direcionamento aqui, ó. O Deus de sinais. Amém, irmãos? O Deus de sinais. O Deus de sinais. Meu Deus. Que palavra forte, né? Eu sou o Deus de sinais. Ontem na live eu dizia, né, para o Bispo Márcio ali, a gente fazendo a live, junto com os irmãos que nos acompanham. Eu sei que tem gente que vai assistir depois por motivo de trabalho, de estudo, né, tantas coisas, e compromissos, né? E o Senhor me lembrava também, né, até de uma aula que a gente fez. O professor mandou a gente fazer um trabalho sobre os atributos de Deus. Irmãos, eu já estava na 5ª folha de almaço. E aí o professor, a gente, né? A gente, irmãos, o aluno é interessante, né? Porque o aluno, ele tenta buscar a resposta, né? E aí o professor falou assim, ó, deixa eu só dar um aviso para vocês. Vocês não ia ter fábricas de papéis para poder atender vocês. Por quê, professor? Porque os atributos de Deus são infinitos, não tem fim, né, do que Deus é, de quem Deus é. Então, o Senhor se apresenta para nós, nesse mês de abril, como o Deus de sinais. No texto base, que está aqui, ó, no Evangelho de Marcos, capítulo 16, aonde Jesus, né, primeiro ele aparece ali na ressurreição, né, aparece a Maria Madalena, depois ele aparece a 2 dos seus discípulos, e aí depois ele vem, né, em Marcos 16, do 14 em diante, ele vem com uma ordem para a evangelização, né? E aí ele aparece finalmente aos 11, que ainda faltavam, né, que estavam à mesa, e Jesus, ele censura, né, sobre a incredulidade, a dureza de coração, porque não deram crédito ao que tinham visto já ressuscitado. Olha só que coisa. E daí Jesus vem, e Marcos 16, 15 diz assim, ó, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. O 17, que é o nosso carro-chefe do mês. E estes sinais seguirão aqueles que crerem. E ele completa: em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Amém? Oh, glória a Deus. Aleluia. Aí, depois, no 19, irmãos, vem a ascensão. Aí, olha só, ele sobe. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Então, você consegue perceber aqui, quando Jesus ele fala, né? Esses sinais, olha, presta atenção. Desde quando a gente começou a dar as voltas, o Senhor foi falando ao meu coração, um sentimento que às vezes permeia, né, a vida das pessoas. Será que está acontecendo alguma coisa? Por que essas voltas? Será que a gente não está perdendo tempo? Puxa, eu faço, sou fiel, sou dizimista, sou ofertante, vou à casa do Senhor, estou evangelizando meu marido, meu filho, estou orando, estou fazendo, né? Estou, e parece. Então, isso é justamente para invalidar a ordem da palavra. Ide, olha, se portem assim, se comportem assim. Tudo isso é a mentira do diabo, irmãos, para anular os sinais de Deus, para você ficar desapercebido, para nós ficarmos ali, né, limitados nos nossos próprios afetos, nas nossas lutas, né?
A luta, o gigante se apresentar para você e falar, ó, aqui é assim, se você quer, então tira sua vida, se você não quer. Você vai sofrer, acabou para você. Só que não, Deus vem e se apresenta para a gente aqui, ó, como Deus de sinais. Então, hoje, nesse primeiro dia do jejum aqui, ó, dia 1/4/2025, essa terça-feira, eu te convido. Talvez você está ouvindo a gente pela primeira vez. Talvez você está nos acompanhando há uma semana. Talvez você entrou na live, onde tinha gente nova na live. Talvez você está evangelizando uma pessoa. E nós precisamos, irmãos, entender o que está acontecendo. Claro que, né, a própria palavra de Deus adverte isso. Nem tudo nos será permitido entender. Mas muita coisa, se nós formos espirituais, se nós buscarmos, se nós jejuarmos, se nós orarmos, muita coisa vai se revelar para os filhos. Amém? Em nome de Jesus, louvado seja Deus, porque Deus é Deus de sinais. Amém? Em nome de Jesus. Então, nós aí, ó, esse mês, excepcionalmente, às vezes acontece isso. Esse mês de abril, né, é mês de Páscoa, meu Deus. Esse mês de abril, o Senhor é o 4º mês do ano. E o Senhor, ele está, né, ele nos pediu, na verdade, 9 dias de jejum para a gente cobrir a nação brasileira. Para nós cobrirmos, né, 7 dias, a gente cobre a nossa casa com a primícia, a gente cobre a nossa família. Olha, os testemunhos estão aí para dizer das primícias no altar. Então, 7 dias a gente cobra a casa, a família, o financeiro, né, a nossa saúde, a nossa intimidade com Deus. E aí, os 2 dias a mais, nós cobrimos o Brasil, as nações, as outras famílias de fora. As famílias dos países perseguidos, irmãos, a gente tem falado tanto aqui. Tem país, irmãos, que Bíblia, que Bíblia? Não tem Bíblia, irmãos. Se abrir a Bíblia é morto. Se falar que aceitou Jesus, se falar que sonhou, a gente está aqui, né? O Deus de sinais. Ah, eu sonhei com Jesus, uma bomba na sua cabeça. Não pode nem falar o nome de Deus, irmãos. Bispo ainda tem isso. Irmãos, países que ainda tem tráfico. O próprio Brasil, outro dia eu vi uma matéria. Um homem saindo, ele fez um trato com uma mulher, a mulher roubou a criança no hospital, ele conseguiu o passaporte para a criança, estava embarcando, irmãos, com a criança. Tem tráfico de crianças no Brasil? Ainda tem, irmãos. Tem gente que se alimenta do lixo? Ainda tem, das sobras? Tem, irmãos. Tem gente que não tem roupa? Tem, irmãos, tem. Ai, mas eu não estou vendo. Então, porque você não está ligado nos sinais. Estava todo mundo, estava um casal na piscina, lá no seu descanso, numa cobertura, lá na Tailândia. De repente, a água começou a balançar um pouquinho mais forte, Bispo Márcio. O que estava acontecendo? Um grande terremoto que mataria muitas e muitas pessoas e deixaria muitos e muitos feridos. A capital, Brasília, irmãos, coisas estão acontecendo, irmãos. O que nós temos que fazer? Desesperar? A noiva vai desesperar? Não. A noiva vai trocar de time? Também não, porque só tem um que nunca perde, que é o time de Jesus, e nós fazemos parte disso. Amém? Então, nós vamos estar jejuando 9 dias, 9, tá bom? Depois que passar os 9 dias, nós vamos ter um intervalinho pequenininho aí, a gente já vai começar a campanha das madrugadas, 12 dias, a gente vai ter o relógio. Você vai poder escolher um horário ali e participar. Amém? Porque as taças precisam ser cheias. Ai, bispo, eu achei que nunca mais ia usar essa taça. Então, você não está ligado nos sinais, irmãos. O crente não pode parar de orar, jamais. Amém? Então, fique ligado. Nós vamos ter aí todas essas programações, né? Enquanto a gente está aqui no jejum, as nossas irmãs estão ali na madrugada. Tem, né, mais pessoas sendo levantadas para estar orando, irmãos. Em tempo e fora de tempo. Né? Você pode ser um intercessor sem fronteiras, você pode nos ajudar, irmãos. Amém? Em nome de Jesus. Então, esse é o nosso Deus, o Deus de sinais, nesse primeiro dia. E hoje, nessa terça-feira, aonde eu li aqui, em Marcos 16, 17, que os sinais seguirão os que crerem, de repente você está assim, fazendo uma pergunta aí.
Mas, bispa, o Deus de sinais, mas por que os sinais, bispa? Por que é necessário os sinais? Irmãos, eu vou falar aqui o que Deus foi me repartindo, me compartilhando durante essa palavra para esse mês, né? Após ouvir todas as pessoas que chamam, os testemunhos, as palavras, né? Porque eu consigo ouvir todas as palavras que são ministradas, não só do Sem Fronteiras, como de outros ministérios também, a gente acompanha, irmãos. Política, nós acompanhamos também. Tudo. Um pouquinho de tudo, né? Dessa prateleira enorme chamada vida, né? E talvez você faça a pergunta, mas bispa, por que os sinais? Vou te dar a primeira chave aqui no primeiro dia. Por que os sinais? Por que os sinais, bispa? Por que a água balançou mais forte? Por que a onda submergiu? Por que o fogo queimou? Por que a chuva cessou? Ou por que a chuva veio muito forte? Por que veio uma crise política? Por que, bispa Nivalda? Por que tantas mortes? Por que, irmãos, os sinais? Primeiro, você que gosta de anotar. Porque Deus, irmãos, quer nos mostrar quem governa. Viu? Sabe por que dos sinais? Porque Deus quer mostrar, irmãos, quem governa. Quem é que governa aqui? Já viu o pai quando vai corrigir os filhos? A mãe? Eu não quero, eu não quero. O pai e a mãe falam, quem governa aqui? Eu estava conversando com a Milena é pedagoga, né? Nós temos muitas pedagogas aqui no canal. Estava conversando com a Milena e a Milena falando, a gente estava lá na reunião de professores falando para os pais, os filhos são príncipes, Bispo Márcio, eles não são os reis. Os filhos são príncipes, então príncipes ouvem as ordens. Eu estou dando um exemplo aqui, às vezes Deus está dando sinais, irmãos, aí dentro da sua casa. O filho é príncipe, mas está na posição de rei? Como assim? O outro é rei, está na posição de filho? Como assim? Então, hoje, Deus está nos mostrando, Bispo Márcio, quem é que governa. É por isso que nós estamos tendo sinais. Amém, meu amor? Chega aqui um minutinho. Bom dia. Paz do Senhor, bom dia. Bom dia, paz do Senhor, meus queridos. Os sinais hão de acompanhar, meu amor, aqueles que crêem no nome do Senhor Jesus. A gente pode acreditar em vários sinais. O arco-íris é um sinal. Da aliança. Da aliança. Vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar, amém? Mas tem um sinal muito grande que a bispa está ministrando, chamado Senhor Jesus, que foi para a cruz do Calvário, que se anulou, né, meu amor? Na condição de homem, que abriu mão da forma de ser Deus para ser enviado pelo próprio Pai aqui na terra. Então, quando alguém te perguntar qual o sinal que Deus pode me mostrar? Não, Deus ele não precisa te mostrar um sinal, ele já te deu um sinal. Só crer, né? É só crer nesse sinal. É só você clamar, é só você chamar. Ele vai sempre, bispo, estar pronto para nos atender. Que nem agora. Estou saindo para trabalhar. Tive uma noite de sono maravilhosa, de descanso, do lado do meu amorzão aqui. Vou sair, eu vou falar, Senhor me protege, Senhor me guarda, Senhor me guia, me dá os sinais, me dá discernimento, me dá sabedoria. Por quê? É um relacionamento, meu amor. Deus abençoe, meus irmãos. Vocês estão aqui sendo ministrados pela bispa. O primeiro dia de jejum das primícias, 9 dias. Eu, particularmente, vou fazer 12 dias. Se alguém quiser vir comigo, venha, mas oficialmente é 9. Bispa, já estou falando. O meu jejum é feijão e carnes vermelhas. Não me convide para comer feijão nem carnes vermelhas. Deus abençoe. Estamos sempre juntos, hein? Deus abençoe. Se queremos tudo de Deus, temos que fazer coisas difíceis, né? Ore por mim e cubra de oração. Então, Beijo, irmãos, amor, te amo. Beijo, amor, te amo também. Deus abençoe. Então, por que os sinais? Porque Deus quer mostrar quem governa. A segunda chave, irmãos, por que os sinais? Porque Deus quer mostrar quem realmente manda. Amém? Quem realmente manda? Quem manda? Quem governa?
E quem manda? É Ele, irmãos. É Ele que realmente manda. Amém? Lembra da palavra? Quem é esse que até os ventos e o mar obedecem? Os discípulos lá na tempestade, no livro de Marcos, eles fazem essa pergunta. Mas quem é esse? Pedro, ele fala, mas Senhor, se és tu que me chama, então manda eu ir ter contigo. Irmãos, Pedro andou por sobre as águas porque ouviu quem manda. Queria um sinal maior que esse? Quem que manda? Quem manda é que vai mandar. Bispo, como é que eu vou saber se é de Deus? Foi Deus que mandou? Foi Deus que falou? Ou você está indo pelo ouvido dos outros? Então, primeiro, os sinais, para mostrar quem governa. Segundo, para mostrar quem realmente manda. E terceiro, irmãos, quem é que faz? Quem é que faz aqui? É Deus ou não é? É. Repita aí comigo. Quem é que faz aí? É Deus ou não é? Responde para o inimigo hoje. Quem é que faz aqui? Quem é que manda aqui? Quem é que governa aqui? Ore, canta, labalaias. Aleluia, Jesus. Esses são os motivos, irmãos, dos sinais. Amém? Esses são os motivos. Deus quer mostrar quem governa, porque é Ele que governa. Aleluia. Moisés, ele fala todo desesperado, né? Ô Senhor, mas eu vou lá no Egito, mas e se Faraó perguntar? Você diz que, mas que, o eu sou te mandou. Fala que o eu sou te mandou. Ah, meu Deus do céu. E quando ele reclamar lá dos sinais, você fala quem realmente manda. Deixa o povo ir. Ore, canta labás. E quem é que faz? Oh, aleluia, Jesus. Irmãos, então, olha, hoje a gente fica aqui com essa introdução do jejum, tá? Por que os sinais? Para mostrar quem governa, quem realmente manda e quem é que faz. Você tem esses 3 passos aí, irmãos, pronto. A aula de hoje já está entendida. Seja muito bem-vinda ao mês de abril, ao Deus de sinais. Amém? Amanhã, olha o tema de amanhã. Os sinais precisam ser percebidos e compreendidos, irmãos. O terceiro dia, nós vamos falar aqui, os sinais são para nos experimentar, irmãos. O quarto dia, os sinais servirão para dar direção, irmãos. Então, você quer uma direção? Pede um sinal, mas fica atento ao sinal, hein? Aleluia. Nem sempre vem pelo fogo, nem sempre vem pela chuva, hein? Ah, Jesus. Sábado, no quinto dia, nós vamos falar aqui, não despreze os sinais, porque qual é a condição para que os sinais aconteçam? Marcos 16, 17. Esses sinais seguirão aos que crerem. Amém? Esses sinais seguirão aos que crerem. Então, não despreze os sinais. Qual é a condição? É crer. O sexto dia, domingo, olha, o culto de ceia, domingo, olha só. Olha os sinais. Eu fui salvo para curar. Eu fui curado para curar. Qualquer coisa que proceder disso, irmãos, não é sinal de Deus. Ore calabaçai. O sétimo dia, irmãos, nós vamos ministrar, segunda-feira. Os sinais marcam a terra. Os sinais marcam a terra, vão marcar, estão marcando, marcarão a terra. Escreva isso. Aleluia. O oitavo dia, terça-feira. Sinal não é para exibição. Sinal não é para exibição, irmãos. Por que as pessoas fazem um monte de sinais no seu corpo? Para exibição. E ela não para nenhum, pode observar. A pessoa, quando sinaliza o corpo, não para nenhum. Não vou entrar aqui, nem quero causar polêmica, que não estou aqui para pregar isso. Mas sinais não é para exibição. Sinal é para ficar como modelo, como legado, como testemunha, viva. A gente vai falar aqui, O nono dia, que vai ser o encerramento, né? Porque esse mês, excepcionalmente, nós vamos ter 9 dias de jejum. Olha só, Deus vai surpreender com os sinais. Em tudo há um objetivo. Ele vai dar o que você ama. O que você não ama não vai chegar nem crescer, nem nascer. Meu Deus. E aí, irmãos? Deus vai surpreender.
Vai ser tempo de encerrar coisas e nascer coisas. Fica ligado, irmãos. Ontem eu recebi uma certidão de finalização de débitos, né? Vou dar até o testemunho aqui, viu, pastor Valdir? Marisa, você me autoriza? Pastor Valdir, né, queria fechar uma empresa, tinha umas coisas antigas, aí a gente conversou ali com o nosso contador, né, pastor Anderson, lá de Suzano, e aí fez ali um parcelamento, botou tudo bonitinho, um alinhamento, e o alinhamento é maior. Você quer o sinal de Deus, irmãos? Faça alinhamento, você vai ver como a tua vida anda, assim, ó, ela não anda, ela voa, né? Aí o pastor Valdir fez todo ali, aí eu cuidei aqui pro pastor Valdir mês a mês, né, para não falhar, porque você não pode quebrar os parcelamentos, né? Aí quando foi ontem, acordei logo cedo, recebi lá, ó, certidão, não há mais débitos, não há mais nada. Ó que coisa linda, irmãos. O sinal, irmãos, o sinal. O sinal daquilo que você se propôs em fazer, daquilo que você desejou em viver. Oh, glória a Deus. E eu profetizo hoje, irmãos, essa palavra, o Deus de sinais na tua vida, na tua casa e na tua família. Eu sempre falo aqui, né? Tem coisa que para ficar bom fica tudo ruim. Primeiro você vai ter que pagar. Ai, bispo, mais um ano pagando. Irmãos, eu tô com um parcelamento aqui, ó, de uma dívida ativa. Eu fiz 70 parcelas. Mas, irmãos, mês a mês, tô ali, ó, firminha ali, ó. Porque vai chegar a hora que eu vou falar assim, ó. Porque em 2018 a gente fez um voto com Deus, né? A gente falou, Senhor, nós queremos viver os teus sinais, teus prodígios, tuas maravilhas. Então vamos colocar a vida em ordem. Irmãos, todo mundo que a gente fala para fazer isso, volta aqui para dar o testemunho para nós. Bispa, foi a melhor coisa que eu fiz. Olha, me livrar de tudo quanto é coisinha, né? Porque tem coisa que você abandona, irmãos. Então, fica atento aí, tá? Nos sinais. Tá bom? Pode ser o pingo de chuva no céu. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então, nós vamos orar aqui o primeiro dia do jejum. Oh, que coisa linda, maravilhosa. Quem é que governa? Fala hoje para essa luta aí. Quem realmente que manda? Oh, aleluia. Manda abençoar. Manda chamar Mefibosete. Oh, recanta Lamaia. Põe ele à mesa. Manda chamar Davi. É ele que manda, irmão. Oh, meu Deus. Daniel na Babilônia. Quem é que governa lá? É o Deus de Daniel que aparece na fornalha. Oh, aleluia. Quem é que faz? Oh, meu Deus. Quem é que faz, Moisés? Quem é que faz mesmo, Faraó? Quem é que faz mesmo, José? Quem é que coloca o ungido, né, para governar na crise? É Jesus, lindo, maravilhoso, é o Senhor quem faz, e eu profetizo essa palavra hoje na tua vida. Ah, Senhor da glória, obrigado, Jesus, por esse primeiro dia da palavra. Senhor, nós temos um mês de abril inteiro para falar do Deus de sinais, aleluia, e nós estamos aqui, Senhor, sensíveis à tua voz, estamos sensíveis à tua palavra. Senhor, nos perdoa se muitas vezes, Pai, há um desespero, se muitas vezes, Senhor, trocamos os pés pelas mãos, se muitas vezes falta o entendimento, se muitas vezes a gente sai do ambiente de dependência e vamos para o ambiente, Senhor, do meu eu, nos perdoa, Jesus. Se invalidamos a palavra, Senhor, da glória. Oh, Pai querido, Pai amado, eis-nos aqui, Senhor. Queremos a tua manifestação mesmo. Queremos ser guiados por ti. Oh, recalabas, turiandala, yasuricanta labas. Oh Jesus, aleluia, porque ter o Senhor no governo da nossa vida é tudo, Pai, é tudo. Oh Senhor, saber que realmente é o Senhor que manda é tudo. Como é bom saber que nós temos um Deus que governa e que manda. Ah, Senhor, saber que é o Senhor quem faz é maravilhoso. Oh, recalabasturiandalaias. Porque naquele hospital a moça falou assim para mim, quando eu estava tendo alta depois de 7 dias, para quem ia ficar 6 meses também. O diabo levantou uma boca maldita e falou, mas por que você está indo embora? E eu olhei para ela com o olhar dessa palavra de hoje. Olha, irmãos, eu vivi algo em 2004.
E nesse esse ano de 2025, no mês de abril, o Senhor me faz novamente aqui lembrar. Por que você está tendo alta antes que todo mundo? Por que está acontecendo isso com você? Por que com você é diferente? Porque é Deus quem faz. Oure calabás. Deus está falando hoje com você. Sou eu quem faço. Sou eu quem desfaço. Oure balabás. Sou eu quem governo, sou eu quem mando. Ricalas, turialesh, rebalai, é só ricalabás. Tem gente sendo tocado com esta palavra. Oh, meus irmãos, por favor, creiam nesta palavra, creiam no Deus de sinais. Aleluia, Jesus, esteja atento, sensível. O que acontece, meus irmãos? Por que, bispa, desta provação? Por que este deserto? Porque o maná, bispa, eu não posso estar logo na terra prometida. Por que eu tenho que passar pelo maná? Por que não curou, bispa, de uma vez? Por que eu não casei ainda, bispa Nivalda? Porque o meu marido não se converteu ainda? Porque o meu filho ainda está perdido? Por que eu ainda não tenho dinheiro de monte? Por que eu não recebi os dons ainda? Por que Deus não fala comigo? Oh, Jesus, filho de Davi, tu és Deus de sinais, Pai. Então dá o sinal do teu favor nesta palavra de hoje, nesse primeiro dia do mês do jejum, Senhor. Oh, Jesus, desperta a tua noiva, tira ela das recâmaras. Fala para ela sair, Jesus, como dizem Cantares, noiva, saia da recâmara que o noivo quer falar. Oh, rebassa! Chama as Esther, ebalabá, xuriarabala, e a suricanta lá, e as Ribanas, turixereias, eu quero me apresentar, eu quero me apresentar, eu quero me apresentar. E tem gente que vai sonhar com essa palavra, tem gente que vai estar lavando a louça, vai sentir a presença de Jesus, você vai sentir um toque. Oh, você está em um hospital, você está num velório, você está aí não sei aonde, você vai sentir um toque dessa palavra. Remanaia, você vai sentir a presença dele, você vai sentir o toque dele. Alguém me tocou, saiu o sinal da orla do Filho de Deus. Oh, alguém me chamou porque quer viver um sobrenatural. Alguém me chamou. Oh, recalabas. Rebanas, turicantunara, serebasturia. Oh, meus irmãos, se você sentiu o que eu estou sentindo aqui nesse primeiro dia, é só o primeiro dia, aleluia. Oh, meu Senhor da glória, nos lava, Senhor, nos purifica para que possamos ver os teus sinais, Jesus. Oh, Jesus, nos santifica, Pai, nos leva para o caminho da santificação. Porque o Senhor falou para Josué, santificai-vos, porque amanhã eu vou dar o sinal para vocês, recalabaias. Oh, xeribalabassai, alabassuri, andalá, xerebas. Oh, recalabaias. Toca, Jesus, toca o teu povo agora, Pai. Eu unjo com o óleo da unção o enfermo. Senhor, esse câncer vai sumir, essa doença, Pai. Eu unjo, Senhor, os envelopes do ano, os sonhos do teu povo, Jesus. Eu unjo aqui o mapa das nações do Brasil, de Israel, de Jerusalém, das nações, Pai. Oh, Jesus, os sinais, meu Deus. Oh, Senhor. Ai, Pai, eu não consigo parar de agradecer por esta palavra do mês, Jesus.
Nem somos merecedores de tanta instrução. Nem somos merecedores. Mas o Pai, quando ama, o Pai dá instrução. O Pai, quando ama, Provérbios 3, o Senhor nos disciplina, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Porque a gente não precisa ver o sinal, a gente só precisa crer. E se a gente crer, vai fluir um rio de água viva de dentro da gente, Pai. Abençoa a área financeira do teu povo, que neste mês, Senhor, não falte um testemunho das nossas igrejas aqui no canal, nas denominações. Oh, Senhor, nos conduz, Pai. Nos conduz em triunfo e em vitória. Eu te peço, Jesus. Eu te peço, meu Senhor, recebe a nossa primícia. A primícia do teu povo, Pai. A nossa consagração de jejum, da nossa oferta de adoração, que é a primícia no altar. Abençoa, Jesus. Aqui está a água, Senhor. Tá difícil, irmãos, tá difícil de pregar aqui, tá difícil. Ah, meu Deus. Que o Senhor está se alegrando muito do que a gente está falando aqui. A gente não está falando de qualquer pessoa. A gente está falando do Deus de sinais, irmãos. Eu não estou falando do bispo, da bispa, do meu pai, da minha mãe que já morreu, não. Eu estou falando do Deus de sinais. A pregação é sobre o Deus de sinais. O Deus que amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. A gente só está aqui porque ele amou a gente. E se a gente errar e se arrepender, ele ainda continua amando a gente. Então, por que muitas vezes a gente não ama o irmão? Por que muitas vezes a gente não consegue lidar com o outro? Por que, Jesus? Se o Senhor deixou aí os sinais do próprio Deus como modelo, é um dos temas dessa semana. Obrigada porque o Senhor nos deu essa palavra aqui, ó, todinha, essa revelação, cada dia. E eu sei que o Senhor vai dar mais nas séries, eu sei que o Senhor vai falar mais, o Senhor vai nos apontar mais caminho, Pai. Quero te agradecer no dia de hoje, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se nós servimos o Deus de sinais, é porque é um mês de resposta. Se eu sirvo o Deus de sinais, é porque é o mês de resposta. É o ano de resposta. Em nome de Jesus. Toma essa palavra para a sua vida. Tome a sua água, meus irmãos. Ai, que presença, Pai. Que presença, Pai. Oh, que presença gostosa, meus irmãos. Eu oro, Jesus, pelos aniversariantes desse dia. Hoje nós temos a irmã Elzinha. Um beijo, irmã Elzinha, de Bauru. A nossa amada irmã que está ali servindo a igreja. Oh, glória a Deus, Elzinha, que passou por cirurgia, né? Já está na casa do Senhor. Deus abençoe, Elzinha. Deus abençoe todos quanto aniversariam, irmãos. Em nome de Jesus. Amém? Fica na paz. Eu te amo, Jesus. Tá bom, meus irmãos? Vamos firmes, irmãos. Estamos numa grande obra. Não olha para o lado, não, irmãos. Não olha, não, para as falações. Vamos servir, vamos continuar no caminho que nos foi proposto a carreira. Amém? Até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Esse mês a gente vai polir os nossos vestidos. Vamos pôr o vestido para tomar um sol, né? Em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Essa palavra remete à igreja, né, irmãos? Não é uma palavra, né, no tocante somente feminina, né? Quando a gente fala do vestido, é a noiva, né? Então, se encaixa aí no que você precisa, né? Mudou o mês, mudou a estação. O bispo Márcio falou para mim, nossa, amor, quanta chuva. Eu falei, amor, mudou a estação. Se mudou a estação, muda as coisas, né? Muda o clima, muda as roupas, muda o comportamento. Então,
Essa é a ordem de Deus para nós, hein? Tá bom, meus irmãos? Em nome de Jesus. Eu oro por você. Você ora por mim. E juntos a gente vai morar no céu. Tá bom? Então fica firminho no jejum aí. Põe a sua primícia no altar durante esse mês. Amém? Não esqueça. Não deixa de fazer isso. Isso é selar o nosso jejum, né? A nossa gratidão ao Senhor. A sua taça. Fique atento aí às orações. Tá bom, meus irmãos? Aos cultos, né? Amanhã tem live de manhã, tem culto à noite, Bauru vai começar aí, meu Deus, uma campanha junto aí também, olha, depois nós vamos estender ela aqui também, irmãos, ó, o mover é grande, hein? Esse mês é mês de Páscoa, meu Deus, é um mês poderosíssimo, hein, irmãos? Em nome de Jesus, tá bom? Um beijo, fica na paz, porque a gente ora um pelos outros e nós vamos morar onde? No céu, tá bom? Fica com Jesus e tchau, tchau. Aquele beijo. Não esquece de tomar sua aguinha, tá? Beijo.